Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre nossa força. Então hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, nosso quarto dia dos 50 dias clamando o Pentecostes. Hoje nós queremos falar sobre essa realidade da necessidade do poder do Espírito Santo, a necessidade do dom do Espírito Santo para darmos testemunho da ressurreição de Jesus. Pelo batismo, todos nós somos chamados a dar testemunho da ressurreição de Cristo. Todos nós recebemos esse chamado. Mas sem o poder do Espírito, sem os dons do Espírito Santo, meus irmãos, nós não somos capazes de dar testemunho da ressurreição de Cristo. Vou tomar aqui a palavra, a primeira leitura de hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, que está em Atos 3, de 1 a 10. Mas nós vamos ler até o versículo 7 apenas. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro. E Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, é essa beleza desse texto, né, onde Pedro e João, ao realizar essa cura milagrosa do paralítico na porta do templo Formosa, o que eles fizeram? Eles deram testemunho da ressurreição de Cristo. Dar testemunho significa dar provas, né? Provar. A prova testemunhal, até no direito penal, a prova, o testemunho é um tipo de prova. Não é a única prova, mas é um tipo de prova. Quer dizer, alguém vai dar testemunho, vai dizer, olha, eu vi tal coisa aconteceu, eu estava lá, eu vi. Quer dizer, está dando testemunho de que algo é verdadeiro. Mas é interessante notarmos que Pedro, não só Pedro e João, mas os discípulos, os apóstolos de um modo geral, eles só começaram a dar testemunho da ressurreição de Jesus depois de Pentecostes. Jesus ficou cerca de 40 dias aparecendo para eles. Mas eles, quer dizer, Jesus já tinha ressuscitado, vinha aparecendo para eles por cerca de 40 dias. E mesmo assim, eles não começaram assim logo de início, mesmo depois que eles testemunharam, mesmo depois que eles viram que Jesus tinha ressuscitado, eles não começaram assim logo imediatamente a anunciar, a pregar, a testemunhar que Jesus estava vivo, dizendo, olha, Jesus ressuscitou e nós vimos, nós comemos com ele, nós estivemos com ele. Ele ressuscitou dos mortos. Não, eles ainda tinham medo, né? Ainda estavam trancados, com as portas fechadas, mas só depois de Pentecostes eles começaram a dar testemunho. E por que só depois de Pentecostes, só depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a testemunhar que Jesus tinha ressuscitado?
Porque só depois que eles receberam o dom do Espírito Santo, eles começaram a sentir a vida do ressuscitado dentro deles. Aí sim, eles começaram a testemunhar que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Por isso, todos nós, mesmo nós que não estávamos lá, nem tínhamos nascido, nem sonhávamos em ter nascido, nós que não fomos testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, mesmo nós podemos dar testemunho da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque pelo dom do Espírito Santo, pela força de Pentecostes, nós sentimos, podemos sentir dentro de nós a vida do ressuscitado. E é assim que nós testemunhamos. Alguém cheio do Espírito Santo vai dizer: Jesus ressuscitou dos mortos, e eu posso provar, porque eu tenho a vida dele dentro de mim. E pelos meus atos, pelo meu modo de viver, eu dou testemunho da vida do ressuscitado que tem se manifestado em mim. Mesmo Jesus, dizia aos judeus, aos fariseus, aos doutores da lei, eles diziam: olha, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos pelas obras que eu faço. As obras que eu faço dão testemunho de que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Assim também as nossas obras, a nossa vida, a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos atos, ou seja, as nossas obras, sobretudo o nosso modo de viver, eles dão testemunho de que Jesus ressuscitou. Porque a vida do ressuscitado está em nós, sobretudo pelo batismo, pela crisma, pela efusão do Espírito Santo, essa espiritualidade de Pentecostes, de buscar o dom do Espírito, buscar a plenitude do Espírito Santo. Mas para dar testemunho de que Jesus está vivo, é preciso começar a sentir a vida do ressuscitado dentro de nós. Não é bonito isso, né? Nós podemos dar testemunho de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, porque podemos sentir a vida dele dentro de nós. A vida do ressuscitado está dentro de nós. É muito bacana isso, muito forte isso, né? Por isso que, embora eles já tivessem visto Jesus ressuscitado, comeram com ele, estiveram com ele por 40 dias, só depois que Jesus enviou o fogo, a força, o poder do Espírito Santo, eles puderam dar testemunho. E o testemunho que eles deram não foi apenas o testemunho de dizer: olha, eu vi, eu comi com ele, porque esse testemunho é um testemunho muito imperfeito. Mesmo no direito é assim, né? No direito romano, no direito penal, a tradição do direito, né? A prova testemunhal, ela é a mais frágil de todas as provas. Ela tem sempre que ser corroborada com outras provas. Porque, por exemplo, num tribunal, se eu digo: olha, eu vi, ele matou, ele estava lá naquele dia e eu vi, então foi ele. Uma outra pessoa pode dizer: não, ele não estava lá não, eu vi ele em tal outro lugar. Quer dizer, quem está certo é uma palavra contra a outra. Quer dizer, precisa de outras provas que corroborem a prova testemunhal. A gente diz assim no direito penal que a prova testemunhal é uma prova frágil, relativa. É palavra contra palavra. Então, os discípulos, eles não davam testemunho apenas dizendo: olha, eu vi, eu estive com ele. Isso é muito frágil. A palavra, quem pode garantir que aquilo é verdade? Mas as obras garantem.
Como aqui na primeira leitura, Pedro e João, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, em nome daquele que ressuscitou, levanta e anda. Dizer, eles testemunhavam assim, pelos dons, pelos carismas do Espírito Santo. Isso é para nós, isso é para todos nós. Não que necessariamente todas as pessoas vão realizar milagres, mas todas as pessoas vão viver a vida sobrenatural, vão poder produzir atos próprios do ressuscitado. Nós somos chamados a participar da vida do ressuscitado, quer dizer, ele compartilha conosco essa vida ressuscitada que ele adquiriu. Por isso a fé já é uma antecipação da eternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de cumprirmos com o nosso chamado, com a nossa vocação, de darmos testemunhos do ressuscitado. Vamos pedir isso a Jesus hoje. Senhor, nós pedimos, dá-nos a graça, dá-nos o dom do Espírito Santo. Enchei-nos do Espírito Santo, enchei-nos hoje do fogo, da força do alto, do dom do Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus, humildemente nós pedimos, batiza-nos hoje no Espírito Santo, para podermos dar testemunho da sua ressurreição. Nos dê essa graça de sentirmos a sua vida nova dentro de nós, de começarmos a sentir esse brilho da sua vida dentro de nós. A sua vida ressuscitada está dentro de cada um de nós, que ela comece a se manifestar. Que comecemos a senti-la para dar testemunho ao mundo, aonde formos, do seu poder, da sua ressurreição. Dá-nos essa graça, Jesus. Sim, batiza-nos no Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Jesus. Nós já te agradecemos. Desde já, muito obrigado, Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.